graça e a paz de Cristo Jesus. Estamos começando mais uma live especial. Agora, claro que evidentemente, como eu estou fazendo ela em casa, então o que acontece vai ter muito som agora de cachorro latindo, porque acabaram vindo para cá a sobrinha, né? Minha sobrinha está aqui junto com o cachorro, então vai ter barulho de cachorro latindo aqui, tá? Então não estranhe o barulho de cachorro latindo, tá bom? A paz de Cristo Jesus, irmão Paulo César, Deus abençoe. Estamos começando então mais uma live, né? Que Deus continue abençoando sua vida, a vida da sua esposa, a vida de seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Então, sem mais demoras, né? Decidi fazer essa live, já que como não teremos culto na maioria das igrejas, né? Então, cabe aqui a gente trazer uma palavra para esse período, né? E esse período justamente é um período de se contrapor à santidade, a esse período de impureza que vamos viver esses dias aí, né? Então, contrapondo a santidade a uma geração impura. Esse é o tema dessa noite, em que estarei compartilhando com todos aqui, não é? O livro de Êxodo, capítulo 32 de Êxodo, estarei hoje, assim, meditando a partir dele, né? A paz de Cristo Jesus, irmã Karen, Deus abençoe. Então a nossa meditação de hoje será no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Mas vamos antes, né, fazer uma oração para que Deus venha nos orientar em tudo nessa noite, para a honra e glória dele. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos aqui, Senhor, que Tu venhas a trabalhar nos nossos corações de uma tal forma, Senhor, que, ó Deus, sejamos pessoas, Senhor, puras diante de Ti, Senhor. Assim como o Teu servo Davi, depois de ter pecado, ele reconheceu o seu pecado, ele confessou o seu pecado, ele abandonou o seu pecado e ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me um espírito inabalável. Então, ó Deus, que Tu venhas a trabalhar em nós de uma tal forma que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, no sentido de que, conforme eu vou estar lendo aqui essa passagem, eu já vou dando as devidas explicações a ela. Então, vamos lá. Nosso texto é esse, né? Êxodo capítulo 32, no dia de hoje. Êxodo 32. Tá bom? Êxodo 32. Você esteja me acompanhando aí nessa leitura, né? E o que eu faço sempre é a leitura baseada, né, na versão Almeida, revista e atualizada. Claro que vou pontuar algumas coisas importantes, né, que no original hebraico, às vezes a Almeida passa por cima. Mas vamos lá. Êxodo 32, né? Eu, quando tive o primeiro contato com essa passagem, sendo ela explicada, né, foi na escola dominical, na época, na Segunda Presbiteriana de Anchieta, e o tema era o Carnaval da Morte, né? Então, mediante assim, essa orientação desse tema assim, em mente, que eu comecei a meditar nela. Vamos lá. Capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se.
Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. E depressa desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Essa é a primeira parte que eu vou ver do texto. Eu vou prosseguir com o restante. Mas nessa primeira parte é importante que a gente tenha em mente o seguinte, que o povo tinha acabado de sair do Egito, mas o Egito não tinha saído dos seus corações. O que isso significa? As suas práticas idolátricas, e aí o texto bíblico fala que eles passaram 400 anos como escravos no Egito. Então, tirar essa mentalidade que foi assimilada no Egito, de se acreditar em vários deuses, de se adorar a entidades, não é? A entidades materiais, a adorar ídolos, isso não sairia de uma hora para outra. A gente pode perceber que a partir do capítulo 19 de Êxodo, Deus chama eles para serem um povo diferente. E quando chega no capítulo 20, nós vemos lá as 10 palavras. Por que as 10 palavras? A gente conhece como os 10 mandamentos, né? Mas o texto bíblico fala que estas são as palavras que o Senhor deu a Moisés. Então, o que acontece? O nome que é dado, né, aos 10 mandamentos, no hebraico, são as 10 palavras. Né? Então, essas 10 palavras são dadas. E quando o judeu ele conta os mandamentos, ele já conta o primeiro mandamento dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Já é o primeiro mandamento. Tá? Isso é só para a gente ter uma ideia. E aí depois vem: não terás outros deuses diante de mim. Então, a chave disso tudo, a chave da impureza desse povo... Opa, seja muito bem-vindo, irmão Lorival. Deus abençoe. A paz de Cristo. Bom, fique à vontade no nosso meio, tá? Então, quer dizer, quando a gente olha para o texto hebraico vai dizer o seguinte, que esse povo, né, que está aí, a marca da sua impureza está justamente nisso, de ter uma mentalidade de escravo ainda nesse lugar. E como Moisés estava recebendo as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, no monte, o que acontece? Esse povo se impacientou e, além também de ter recebido os 10 mandamentos, recebeu outras leis civis, a lei também que ia servir de base, né, para construção do tabernáculo, a constituição dos filhos de Arão e o próprio Arão como sacerdote. Então, quer dizer, a partir daí nós vemos uma geração impura. Nós vemos aí. Então o que a gente pode ver? Nesses versículos de 1 a 10, você vai ver ali características de uma mentalidade escrava. E aí contrapondo-se a um Deus santo. Você pode verificar aí. Então o que a gente pode analisar a mais nisso aí, nesse texto? Né? O que a gente pode analisar mais? Voltando ao texto, a gente pode ver o seguinte... E aí eu chamei muito, que eu considerei muito interessante, é que no versículo 5, né, o que acontece? Esse povo fabrica deuses, aperta Arão para que se fabriquem esses deuses, e nesse aperto, vocês podem perceber aqui que no versículo 5, o que acontece? Formam-se esses deuses, né, forma-se o bezerro, e aí diz aqui, amanhã será festa ao Senhor. Então quer dizer, a idolatria é confundida com a adoração a Deus. Olha só. E aí eles começam todo um movimento de adoração, mas só que uma adoração que Deus não prescreveu, que Deus não orientou a eles fazerem. E aí pode ver, versículo de número 6. Aí temos aqui, ó. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Só que se divertir-se aqui, tá? Literalmente significa acariciar-se. Acariciar-se com desejo sexual. Ou seja,
Aqui você pode ter essa informação como está lá, porque é a mesma palavra no hebraico que é utilizada para acariciar, esse divertir-se, é a mesma usada na passagem de Gênesis 26, versículo 8, quando Isaac acaricia Rebeca. Então, na realidade, esse povo resolveu o quê? Acariciar-se. Quer dizer, isso é marca de quê? Do que é hoje a festa conhecida como Carnaval. Carnaval, basicamente, você vai encontrar lá prostituição, você vai encontrar lascívia, você vai encontrar traição, você vai encontrar impureza, você vai encontrar muitas coisas que não agradam a Deus. Você vai encontrar violência, tudo isso aí. E nesse contexto você verifica e acha, né? E aí o versículo 7, Deus ele vai chegar e vai dizer que esse povo se corrompeu. Ou seja, marca de impureza. Uma outra coisa que chama muita atenção é que o mesmo Deus vai dizer também, Deus vai dizer para Moisés, olha Moisés, esse povo se corrompeu, e olha, tenho visto esse povo, e eis que esse povo é de dura cerviz. No hebraico, literalmente, significa povo de cabeça dura. Literalmente significa isso. Um povo de cabeça dura, ou seja, de nuca, né, para ser mais exato, de nuca endurecida, uma nuca endurecida. Então quer dizer, povo rebelde, né? A gente não tem hábito de dizer que uma pessoa, quando não quer ouvir conselho, é conhecido como cabeça dura, né? Então a gente pode perceber isso. Eu quero falar aqui com vocês, né? Como eu estou aqui fazendo a live, o que acontece? Tem visita aqui do outro lado, mas pessoal aí, a prioridade minha aqui é manter o compromisso que fiz de trazer essa live hoje. Então vai ter barulho aí de cachorro, vai ter barulho de família aí, mas o que importa é fazermos aqui a nossa tarefa, né? Já que no dia de hoje, né, já começa esse período aí, e como boa parte das igrejas não terão culto, né, então decidi no Senhor a fazer essa live, né? Então, continuando aqui, então, o que a gente pode mais chamar a atenção nesse versículo? Aí o versículo 10, a santidade de Deus se manifesta em termos de juízo, né? Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então, esse é o primeiro momento, né? No segundo momento do texto, aí esse vai dos versículos 11 ao 14, vemos aqui. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, seus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. E aí o versículo 14 diz, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então quer dizer, você pode verificar aqui de uma maneira bem clara, nesse texto, né, que o que mais chama atenção aqui é o seguinte, que Moisés já se coloca como intercessor. A santidade de Deus é manifesta quando ele diz, olha, eu vou consumir esse povo e de ti vou fazer uma grande nação. Mas Moisés, ele clama pela misericórdia de Deus, pela fidelidade de Deus com relação a quem? Com relação a Abraão, Isaque e Jacó. E aí esse clamor que podemos perceber aqui, esse clamor, essa intercessão de Moisés, fala dessa fidelidade. E aí nesse ponto que acontece, nesse sentido, Moisés tocou o coração de Deus. Mas agora não no sentido de mudar o caráter ou produzir em Deus algo que fosse mudar a sua natureza, ou tornar Deus
alguém que muda de natureza. Não, pelo contrário. Nesse caso aqui, o que acontece? Ele já conhecendo que Deus é Deus de misericórdia, ele já conhecendo pelo caminhar com ele chega ao clamar por misericórdia. A resposta que Deus dá a esse clamor, a essa intercessão de Moisés, é justamente isso, e se arrependeu. Só que se arrepender, quando a gente olha no texto hebraico, esse se arrepender é o que acontece. Como a tradução de Almeida é uma tradução antiga, né? Então usa-se geralmente a palavra arrependimento. E geralmente quando a gente tem a ideia de arrependimento, é quando alguém decide mudar porque errou. Mas só que Deus, nesse sentido, ele nunca erra. Então, por isso, uma boa tradução para então se arrependeu é então se consolou. Já que Deus estava triste, né? Dizendo assim numa linguagem humana, Deus estava triste com o que Israel fez. Mas aí, nesse sentido, uma outra palavra também que pode ser usada perfeitamente é ter compaixão. E aí, nesse sentido, então compadeceu-se o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, ou seja, de fazer juízo, de fazer castigo. Por quê? Por causa das palavras de Moisés. Nesse sentido, ele se colocou como um líder, se colocou como um verdadeiro intercessor, se colocou na humildade para fazer isso. Esse é um outro momento importante em que vemos a impureza e ainda assim Deus demonstrando graça. A gente pode perceber isso. E aí temos os versículos 15 ao 18, que diz assim: E voltando-se desceu Moisés ao monte com as 2 tábuas do testemunho, quer dizer, os 10 mandamentos. Nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aí temos, as tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo, né, que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Lembrando que Josué nessa época era jovem, né? E Moisés responde: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. E aí mais uma observação no texto hebraico aqui. A palavra para canto é a mesma palavra para aflição e clamor. Então o que isso significa? Significa que esse povo, na realidade, o que acontece? O canto deles era cantos de súplicas, né, ao bezerro de ouro. Era canto de súplicas, a adoração ao bezerro de ouro. Eles estavam tratando o bezerro de ouro como se fosse aquele que os tivesse libertado. Mas aí eu volto a bater na mesma tecla. Mentalidade de escravo. Mentalidade de escravo. Ou seja, dizendo nos dias de hoje, o mundo ainda dentro do coração. O mundo ainda estava dentro do coração deles, infelizmente. E aí, nesse sentido, para eles quererem Deus, estavam querendo um Deus à moda deles. Não estavam querendo um Deus segundo a sua própria revelação. Eles não queriam um Deus segundo a sua própria revelação. Ou seja, a revelação que ele tinha feito aos patriarcas e feito a Moisés. E até mesmo nos milagres que ele já tinha feito, de livrando-os das pragas do Egito e de livrando-os também da perseguição dos egípcios no Mar Vermelho. Então, quer dizer, temos aí, né? Vemos aí nesse momento, dos versículos 15 ao 18, o testemunho de Deus nas 10 tábuas. Né? E aí Moisés, a gente pode perceber, né, que mais à frente vocês vão ver o que Moisés vai fazer com essas tábuas. Aí vamos lá. Próximos, versículos 19 ao 24. Aí vemos aqui que Moisés vai confrontar Arão, seu irmão. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhes a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o. Olha aí. E reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Quer dizer, como forma, né? Como forma de disciplina sobre eles, para demonstrar o quanto a transgressão deles desagradou a Deus.
E aí continua. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? E aí respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Aí está falando de Moisés, não é de Deus, tá? Tu sabes que o povo é propenso para o mal. E aí vem, depois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire, derrama, deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Em parte, Arão aí, na realidade, ele se mostrou o quê? Como omisso. Nesse sentido, ele foi omisso. Mas ainda assim, Deus usou de misericórdia para com Arão. Deus usou de misericórdia para com Arão, porque Deus estava separando Arão e seus parentes, seus familiares para uma grande obra. E isso a gente vai verificar mais à frente. E aí temos aqui, versículos 25 a 29, quando há o castigo sobre os levitas infiéis. Olha só, versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, quer dizer, toda a tribo de Levi. Todos. E aí, claro, né? Arão no meio, logicamente. Aos quais disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. Lembrando que estamos aqui na antiga dispensação, no Antigo Testamento. Então aqui o juízo de Deus era um juízo imediato, já que ainda não tinha sido revelado o nosso santo, o nosso mediador, o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus ainda não tinha sido revelado. Então temos aí, aí aqui, vai dizer, e fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo, naquele dia, uns 3.000 homens, tá? Porque a responsabilidade era quem? Dos homens, já que quem conduzia, quem estava como responsável de família, era homem. Eram os homens que eram os responsáveis, né? E aí vem, Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Aqui consagrai-vos não tem o sentido, né? A paz de Cristo Jesus, irmã Vânia, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda, tá? Então, aqui está. Não é o consagrai-vos de santificar-se. Aqui, literalmente, no hebraico, significa o seguinte: encher a mão. Ou seja, literalmente diz: enchei-vos a mão hoje. Enchei-vos a mão. Seria como dizer assim, cerre seus punhos para agir, cerre seus punhos para lutar, cerre seus punhos para combater o mal, cerre seus punhos para agir, né, plenamente, cerre seus punhos, coloque como um punho de lutador, um punho de guerreiro, para executar a vontade de Deus. Aí diz, consagrai-vos hoje ao Senhor. Então, a gente pode perceber da responsabilidade pessoal de cada um. Ou seja, a santidade de Deus sendo manifesta contra uma geração impura, uma geração com mentalidade de escravo. É importante ver isso. E aí temos os versículos 30 a 35, que vão falar da intercessão de Moisés e o justo juízo de Deus. E aí temos aí: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação, ou seja, intercessão pelo vosso pecado. E aí diz o Senhor: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro.
Agora, pois, perdoe-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Quer dizer, aqui está falando já é de antemão a ideia do livro da vida. Só que aí é que está uma coisa interessante sobre riscar. É uma coisa interessante que fala o seguinte, que aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, esse Deus nunca vai riscar. O que acontece é o seguinte, é que a contínua rebelião de um indivíduo é marca de que seu nome nunca foi escrito. E quando Deus fala de riscar, ele está falando simplesmente aqui do seguinte, é de que todos aqueles que não vivem condignamente com ele, o que acontece? Esses não fazem parte do livro dos seus escolhidos. Aí pode dizer aqui, ó, agora, pois, perdoe-lhe o pecado, ou se não, risca-me, versículo 32, peço-te no livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Quer dizer, no caso aqui, esse pecado está falando é da rebeldia. Conhece a palavra, chegou a viver a palavra, mas de coração não obedeceu a Deus. Pelo contrário, se pôs em rebeldia. Como a gente pode ver aqui, povo de dura cerviz, né? É aquele pessoal nos dias de hoje, como eu falei em uma escola dominical, eu falei uma vez que as pessoas hoje fazem questão, a gente avisa elas, não pisa no buraco, não cai no buraco. Mas as pessoas, hoje, há uma geração que prefere cair no buraco e dizer que tem alegria de cair no buraco. Então aqui está. Então disse, vai, pois, agora, conduze o povo para onde eu te disser, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Quer dizer, visitarei, literalmente no hebraico significa visitarei. E aí, pois, aí vem, feriu, ou seja, golpeou, né? Literalmente, pois o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Então nós vemos aí, né, nesse texto, santidade de Deus sendo manifesta, mas um povo, né? Deus vai vingar, é? Ué, a Bíblia, ela fala constantemente, Jorginho, que vão perder a salvação. Aí, o que acontece? Antigo Testamento, né, Jorginho? Antigo Testamento é como se diz, revelação, né? Revelação crescente, não é revelação completa. A revelação completa está no Novo. Porque aí você vai pegar textos como, por exemplo, da primeira epístola de João, né? A primeira epístola de João vai dizer que muitos que saíram é porque não eram. Então, na realidade, o que acontece? O que a Bíblia mais pesa é a questão do fruto. Porque, na verdade, a gente não sabe quem vai ou quem não vai se salvar, essa é a realidade. Deus não deu essa revelação a nenhum ser humano, mas o que há são apenas os frutos das pessoas que vivem. Agora, pelos frutos, é o máximo que a gente pode ver. Mas agora saber quem vai ser salvo ou não, só Deus quem sabe. Foi ou foram escritos conforme a compreensão temporal, segundo o seu próprio tempo, certo? Então, nesse caso, Antigo Testamento é como se diz, foi escrito, né? Foi escrito para a compreensão do povo da sua época e a revelação plena dela só está no Novo. Isso é o que nos torna cristãos. É justamente isso. É aquilo que é chamado de promessa e cumprimento. Antigo Testamento é promessa, Novo Testamento é cumprimento. Não é? Então, esse é o ponto. E quanto a Deus vingar, a questão é a seguinte, é simplesmente de que juízo é preciso ser feito. A Escritura é muito clara nesse sentido, não há muito o que dizer sobre isso. Né? E com certeza eu nunca falarei aqui de universalismo, que fala que ninguém, nenhum ser humano sofrerá juízo. Isso nunca. Mesmo porque a própria essência de João 3,16 vai dizer lá de maneira bem clara,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas aí vem, especificamente, para que todo aquele que nele crê. Então, já faz uma restrição. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqueles que não creem, aqueles que não permanecem fiéis, aqueles que, o que acontece, não têm um relacionamento com ele, esses aí, com certeza, não serão salvos, se perderão. Esse é o ponto. O ponto é esse. O juízo de Deus faz parte do seu amor. Infelizmente, nem todos compreendem isso. Justamente, o juízo de Deus faz parte do amor de Deus. Porque é aquele detalhe. Aí vamos analisar o seguinte. Eu sempre fiz essa análise. Atualmente eu tenho pouco falado dela, mas é interessante isso. Por exemplo, como pode alguém desejar o céu se não gosta das coisas que são relativas a ele? Deus é tão bom nesse sentido que acontece, que afasta justamente aqueles que não têm prazer naquilo, né? Naquilo que tem a ver com o céu. E é justamente, o juízo ele existe justamente para poder separar aqueles que têm prazer nas coisas de Deus para aqueles que não têm prazer. Aqueles que não têm prazer, justamente Deus separa. Porque justamente é a própria bondade e o amor de Deus expressos nesse sentido. Não é? Então, a gente pode perceber isso aqui. Agora, eu chego para a segunda parte, que são as implicações da leitura desse texto, né, de Êxodo 32. Como eu tinha falado no início, Êxodo 32, ele vai falar do quê? Do carnaval da morte. E é justamente isso a questão do carnaval. E aí, a primeira coisa é a seguinte, de que nós como igreja, e aqui não estou falando de igreja-templo, não estou falando aqui de igreja-denominação, estou falando de igreja como que povo de Deus. Aqueles que são chamados para fora. O que literalmente significa eclesia é a ideia de chamados para fora, ou seja, chamados para serem diferentes, chamados para fazerem uma missão. Então, corpo de Cristo, né? É a eclesia. Então, corpo de Cristo. Não me interessa que templo, não me interessa que é CNPJ, não me interessa que nada disso. O que me interessa é povo de Deus. Então aí nesse sentido, o povo de Deus é chamado para quê? Somos chamados para termos o quê? Compromisso com a pureza. E a pureza, em outras palavras, significa o quê? Santidade. Esse é o ponto. É santidade. E aí o que acontece? É a santidade. Então essa santidade significa o quê? O atributo de Deus. Ou seja, a característica fundamental de Deus é essa, santidade. Então, santidade, por ser o atributo moral de Deus, o principal, mostra que Ele é o Senhor que não tolera o pecado. Ele é o Senhor que não tolera o pecado. E aí, nesse sentido, as Escrituras elas falam continuamente da transcendência de Deus, ou seja, de Deus ser totalmente diferente de nós, é justamente pela sua santidade, pela sua perfeição moral. Justamente Deus é revelado nisso. E aí a gente pode ver isso no texto de Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Abacuque 1, versículo 13, vai demonstrar essa santidade de Deus. Abacuque 1, versículo 13. Abacuque 1, versículo 13. Abacuque 1, 13 vai demonstrar isso. Eu cheguei. Vai dizer assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Seja bem-vindo, Miguel, Deus abençoe. Então, Deus é santo. Então, aí está, ó. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, tolerar os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Então aí está demonstrando a santidade de Deus. Ele não pode tolerar o pecado. E ao mesmo tempo, ele ordena aos seus
que vivam uma vida de quê? Uma vida de constante contrição, arrependimento. Tá bom? Grande abraço aí, Miguel. Deus te abençoe, tá bom? Eu tô aqui com a Bíblia aqui, Deus te abençoe, tá? Vamos ver aqui. Então, Isaías 6, né? Isaías 6, versículo 5, né? Isaías 6, versículo 5, vai falar dessa santidade que leva o servo de Deus a se quebrantar. Isaías 6, versículo 5. Quando se fala em quebrantar, é arrependimento. Tudo bem, Miguel. Ouça a palavra de Deus agora, tá bom? Aqui está o Miguel aqui no Instagram, né? Deus abençoe. Aí aqui está, Isaías 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E a coisa foi tão rápida aqui, né? Que eu nem saudei direito aqui o Jorginho. Jorginho, Deus abençoe, tá bom? Que aí foi as perguntas, né? Foi assim meio queima-roupa, mas Deus abençoe. Tá bom, Jorginho? Então aqui, até aqui, né? Até aqui mais alguma dúvida? Irmã Vânia, irmão Lorival, irmã Karen, irmão Paulo César. Mais alguma dúvida aqui? Vamos interagindo aqui. Tá certo, Jorginho. Tem que ver os outros aqui, se os outros têm alguma dúvida, alguma coisa, né? Até aqui, né? Ah, ok, cara, ok. Irmã Vânia, alguma dúvida, algum comentário? Alguma dúvida, algum comentário? Mais alguém aqui? Ah, física versus metafísica. Isso não é fácil, Jorginho. Santidade, física versus metafísica. Tá bom. Tá bom. Não, né? Deixa eu ver aqui. Então, nenhuma dúvida, né? Então, vamos lá. Deixa eu só prosseguir aqui com a finalidade do que a gente está vendo aqui. Então, vamos aqui, continuando, né? Sobre essa questão de física versus metafísica, né? Vamos dizer assim, tudo isso tem a ver com implicações éticas, tá? Isso tem a ver com implicações éticas, isso tem a ver com questões morais. Então, uma coisa que o primeiro que eu tenho que começar a distinguir, principalmente aí, né, na teologia, geralmente a gente diferencia entre ética e moral. O que isso significa? Ética tem a ver com os princípios de conduta, são chamados princípios de conduta. E no nosso caso, os princípios de conduta que prevalecem são os princípios cristãos. E esses princípios cristãos estão revelados principalmente na dispensação do Novo Testamento, nos escritos dos evangelhos, onde há os testemunhos sobre Jesus, e as cartas apostólicas, né? Tanto de Paulo quanto os demais apóstolos. Então, você tem os princípios éticos. E aí você tem a moral. E aí a moral ela já entra no campo da aplicação dos princípios éticos, tá? Então, aí você tem isso aí, tá? Então, primeiro eu faço essa distinção. Aí vamos lá. Agora a questão de física, né? Física. Aí aqui o Jorginho já está dando um exemplo aqui. Práticas, condutas, costumes extra-humanas. E metafísica, mentais, valores, éticas e morais intra-humanas. Então, pois é. Física tem muito mais a ver com coisas ligadas àquilo que a gente chama de materialidade, né? Da materialidade. E até do que a gente vê no exterior e que é percebido pelos nossos 5 sentidos, né? E já a metafísica tem a ver com a vida interior, né? Aquilo que não pode ser medido pelos nossos 5 sentidos. Lembrando, né? Lembrando visão, tato, olfato, paladar, né? E audição. Né? Aquilo que não pode ser percebido pelos 5. Então, tem a ver com mentalidade, como o Jorginho colocou aqui, mentalidade, tem a ver aqui com sentimento, né? Aquilo que pode ser também chamado de abstrato.
metafísico. E geralmente é no campo da metafísica é que a gente vai estabelecer o nosso relacionamento com Deus. Mas, por mais que a gente, o que acontece, venha expressar essa metafísica em termos de sentimento, sempre há um reflexo disso. E aí é o que é chamado na palavra de Deus de fruto. E aí você tem o fruto de tudo isso aí. Então, o fruto tem a ver com as práticas e as condutas. Por quê? O que fala mais na nossa vida são muito mais as nossas atitudes do que os nossos sentimentos. Né? Tem muito mais a ver com isso. Isso é o que acaba pesando. Por isso que a gente entra nesse ponto. Que Deus chama seu povo para ser santo. Deus chama seu povo para ser santo. E aí que tem esse ponto aqui que eu quero chamar mais atenção por causa da questão do carnaval. Porque o carnaval, por natureza, na sua historicidade, é justamente o que é. Ela significa, a palavra em si significa festa da carne. E aí, basicamente, o que é? É algo que desagrada a Deus. E aí remonta aos cultos pagãos. Os cultos cultos que vêm, cultos do Egito, cultos da Babilônia, cultos de Roma, em que todos eles tinham uma coisa em comum, a impureza. A impureza divinizada. O que é impureza divinizada? As pessoas acreditavam que ao se relacionarem impuramente, eles estavam adorando seus deuses. Então, isso tem a origem do carnaval. Por isso que o cristão não tem que se envolver nada disso. O cristão tem que fugir dessas obras relacionadas à carne. Aí por isso que temos os textos bíblicos, né? Que aí no caso temos aí Êxodo, né? Êxodo, capítulo 19. Né? Êxodo 19. Vou acertar aqui. Êxodo 19. A gente vai ver, principalmente nos versículos 5 e 6, né? Êxodo 19, versículos 5 e 6, que vai dizer o seguinte. Êxodo 19, versículos 5 e 6, vai dizer assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Né? Então, e aí diz mais, versículo 6, Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, aí está. Aí está. Então, já é essa a primeira coisa. Então, quer dizer, vivemos numa situação em que a gente tem que se lembrar de que somos chamados para sermos santos, assim como o Senhor é santo. E aí, 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer o seguinte. Eu gosto de frisar isso nessa live porque eu não gosto de falar de mim mesmo. Eu gosto de falar da palavra. Então, não sou muito, né, de ficar contando coisas, mas sim da palavra. Aí vem, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, outra vez aqui, nós falamos de quê? Da santidade de Deus. E também dessa santidade que Ele nos chama para termos. É esse o ponto fundamental. E aí chegamos a Levítico 11, versículo 44. Levítico 11, versículo 44. Levítico 11, 44. Exato, Jorge. Carnaval é um convite a se entorpecer com práticas que põem em xeque a consciência e a racionalidade, que é perigoso. Né? Esse é que é o ponto, né? Porque a pessoa vai chegar e vai se entregar a práticas em que a racionalidade é zero, ou que o equilíbrio, né? O equilíbrio da vontade é jogado praticamente no lixo. E é o que a gente acabou de ler ali, né? No texto de Êxodo 32, em que o povo fez todas as suas ofertas, né? Ao bezerro de ouro e se entregou ao que? A diversão.
ou seja, as carícias entre eles, né? Que na realidade são provavelmente carícias sexuais. E aí vem aqui, ó, Levítico 11, 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos. Porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então, esse é o ponto que a gente chega aqui de alerta para nós que somos servos de Deus. E aí vamos analisar agora aqui, né, as obras da carne, em Gálatas 5, versículos 19 ao 22. Gálatas 5, versículos 19 ao 22. Né? Está aqui, ó, Gálatas 5, versículos 19, 20 e 21, né? Porque o 22 já é o fruto do Espírito. Gálatas 5. E aí temos aí, ó, Gálatas 5. Vai dizer aqui, ó, ora, as obras da carne conhecidas são prostituição. Então a gente já sabe logo tudo que tem a ver com sexo ilícito, prostituição. A impureza. O que é a impureza? Aí tem a ver com a fornicação, o sexo fora do casamento. Principalmente na versão Almeida Revista Corrigida, é colocada de maneira bem clara a fornicação. Tá? E aí temos a lascívia. O que é a lascívia? Lascívia é nada mais, nada menos que o quê? Que a sensualidade exagerada. Então, cristão não faz parte, não se entrega à prática de danças sexuais. Seja bem-vindo, irmão Evandro, aqui no Instagram. Deus abençoe. Então, quer dizer, cristão não se liga, né? Não se entrega às danças sexuais do carnaval e muito menos às danças sensuais também, né? Do funk, né? As danças do funk e tantas outras, né? E até o seu vestir também não deve estar ligado à sensualidade, tá? Isso é a lascívia. Outra coisa também importante, e aí vemos aqui em Gálatas também, que está aqui, e aí temos idolatria, que a gente não precisa explicar aqui. A idolatria tanto pode haver com a feitiçaria, né, coisas relacionadas a outras religiões, mas também a própria idolatria ao dinheiro, porque o apóstolo Paulo vai falar que a avareza, lá em Colossenses, é o que? É o amor ao dinheiro, a gente vai ver isso. E aí temos mais as feitiçarias, né, que não é só macumba e etc., mas também feitiçaria é você orar, eu orar a Deus, obrigando Ele a dar alguma coisa a nós. Isso se chama o princípio de, ao invés de sermos usados por Deus, nos submetemos à vontade de Deus, queremos obrigar Deus a satisfazer os nossos caprichos. O princípio da feitiçaria é querermos satisfazer os nossos caprichos usando Deus. E aí temos as inimizades, que não precisa ser explicado. Temos aqui as porfias. E o que é a porfia? Porfia é nada mais, nada menos do que a contenda de palavras. São as discussões, as brigas por palavras, né? E aí temos os ciúmes, que eu não preciso explicar aqui. Temos as iras, né, que tem a ver com a raiva, com a gritaria e os resultados disso, né? Temos as discórdias, né? As discórdias, que são as separações, não é? Através de quê? De fofoca, né? E aí temos as dissensões. E o que é a dissensão? É a falta de concordância também. E as facções, que é você criar partidos, né? Partidos no meio do povo de Deus. Partido de A, partido de B, partido de C, né? E aí temos as invejas, as bebedices, que está aí no carnaval, né? As glutonarias, né? E coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí eu bato na mesma tecla. Os que tais coisas praticam pensam que nasceram de novo, mas não nasceram coisíssima nenhuma. Precisam se converter. Precisam de verdade nascer de novo. Tá? E aí outra coisa também acerca dessas obras da carne.
E aí temos outra lista aqui que cabe a gente ver também, que é a de Colossenses 3, 5 ao 8. Colossenses 3, 5 ao 8. Colossenses 3, do 5 ao 8. Aí aqui está. 3, do 5 ao 8. Vai dizer aqui, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza. Aí está, ó, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, ou seja, falar mal dos outros, né? Linguagem obscena do vosso falar, não é? E aí vem: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e dos seus feitos. Então aí está. Então essa é outra lista, né, das obras da carne. E aí pode-se perceber aqui essa lista, ou seja, tudo acerca de uma geração impura. E quantos hoje mesmo, sendo dito crentes, têm essa prática, mas têm o hábito de chegar e dizer: não julgueis, não me julgue. Só que tem uma coisa, a Escritura fala que a gente não deve julgar, significa o seguinte: significa a gente não sentenciar ninguém. É chegar e dizer: olha, você já está no inferno. Não. A gente conclama as pessoas ao arrependimento para terem uma oportunidade com Deus, para verdadeiramente nascerem de novo, para verdadeiramente mudarem de vida. Essa é que é a questão super importante, que é esse o ponto, não é? Porque o que acontece? Eu não vou injuriar meu irmão, eu não vou xingá-lo, não é? Não vou lançar a palavra de maldição sobre ele, mas eu tenho que chegar e falar: olha, eu tenho que chegar e falar. Falar o quê? Falar nesse sentido de que eu tenho que falar que não posso passar pano. Não posso passar pano naquilo que está errando segundo as Escrituras. Nosso parâmetro é o quê? As Escrituras. E mais especificamente o quê? Tudo aquilo que é confirmado no Novo Testamento. É a coisa mais básica. Opa, o Jorginho aqui falando. De acusador já há um. E ele é muito bom no que faz, não é mesmo? Assim, exato. Mas é aquilo. O que eu não posso é expor o meu irmão ao ridículo, né? Expor o meu irmão ao ridículo. Mas agora, a parte, fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus ordenou. O que o Senhor Jesus ordenou? O que o Senhor Jesus ordenou? Né? Nossa missão é de reconciliação com o Pai. Diz aqui, está aqui o irmão Jorginho. De fato. Mas o que a gente tem que fazer? O Senhor Jesus ele ordenou: se há alguma coisa contra, converse com ele à parte. Não aceitou? Traga uma testemunha. Não aceitou ainda com a testemunha? Aí sim vai expor o caso à liderança da igreja. E aí não importa qual sistema que você adota, se é batista, se é presbiteriano, aí só siga esse parâmetro. Siga o que Jesus ordenou. Tá? Siga o que Jesus ordenou. Isso é que é o mais importante. Seguindo aquilo que Jesus ordenou segundo as Escrituras, tudo caminha-se como se tem que caminhar. Então a questão importantíssima é essa, né? E aí chegamos, o que denuncia hoje? Nós temos uma geração de crentes em que você vê aí, ó, crente dançando funk, crente botando funk dentro da igreja, crente xingando a bandalha e dizendo que tudo é normal. Não, xingamento não é normal. Aqui a gente já viu aqui nos textos da Escritura que isso é obra da carne. Uma coisa é eu xingar e depois me arrepender de ter xingado. E outra coisa é eu xingar e dizer que ainda estou certo. Aí não. Aí não. Nada disso. Nunca devemos tornar as coisas santas de Deus coisas comuns. Devemos permanecer dentro dos princípios. Devemos manter princípios. É isso que Deus nos ordena. Isso é o que Deus
nos conclama a fazer, contrapor a santidade diante de uma geração impura. Então, segundo Timóteo, o que acontece? A gente vai verificar aqui. Hoje, a gente vê um evangelho, muitas vezes, o que acontece? O evangelho que só fala de sucesso, de riqueza, só fala de vitória, mas não fala de mudança de vida. Evangelho é mudança de vida, é arrependimento, é quebrantamento. Onde há quebrantamento e há arrependimento, aí há verdadeiro avivamento. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, vai dizer o seguinte, é que fala dessa geração agora que não quer ouvir falar de arrependimento. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Quer dizer, muitos que se dizem crentes e dizem assim, não julgueis. Outros que se dizem crentes, e o que acontece? E hoje, o que acontece? Estão envolvidos com grupos que são totalmente contra o Evangelho de Deus, totalmente contra a palavra de Deus. Você vê aí cantores, pastores gospel e etc. Você vê aí, tá no meio desses. E aí vem. E aí Paulo depois vai falar daqueles que são exploradores. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, o que acontece? Quando aceitam artistas, né? E aí no caso se aplica nos dias de hoje, artistas que não recebem o mínimo discipulado, que não recebem o mínimo tempo de aprendizado como crente, e aí se coloca eles hoje como líderes, se coloca eles hoje como figuras públicas, né? Que muito mais envergonham o Evangelho do que trazem edificação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muitos chamados cantores gospel que chegam e dizem assim, eu não gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler as Crônicas de Nárnia e não me julgue, porque o que acontece? Quando eu canto com a pessoa do LGBTQIA+, né, está tudo certo, não me julgue. Cuidado, está escarnecendo do Evangelho de Deus. Mas o comentário aqui do Jorginho, né? Evangelhos fast food, mas self-service. Você escolhe o evangelho conveniente com seus próprios desejos. De fato. Então isso é o que nós temos que combater, e aí temos que estar em vigilância, buscando a Deus o tempo todo. E aí qual é o remédio? Está em Colossenses também, capítulo 3, versículos 12 ao 14. Colossenses 3, versículos 12 ao 14. Colossenses 3, versículos 12 ao 14. Opa, mais um comentário do Jorginho. Já vimos isso, não é mesmo, pastor? Mas deixa o passado no passado. Muita coisa a gente já viu aí nesses 30 anos. No meu caso, são 30 anos de evangelho, né? Já vi muita coisa. E aí temos aqui Colossenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14. O que nós devemos fazer? Aí qual é a resposta? Aí temos as respostas. A própria palavra nos dá a resposta de como nos devemos nos consagrar e devemos viver em santidade. Filipenses, Colossenses 3, 13 ao 16 vai dizer, né? No caso aqui já no 12, né? Já começo pelo 12. Aí está aqui o 12, 3:12. 3:12 vai dizer o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Olha aí o ponto. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou. Isso aqui é a chave. Assim também perdoai vós. E aí temos aí. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A própria natureza de Deus, né? Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fois chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos
e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E aí temos Mateus 5, versículos 13 ao 16, que vai dizer: vós sois o sal da terra. E aí diz: vós sois a luz do mundo. Quer dizer, seremos muito conhecidos mais pelas nossas atitudes do que propriamente pelo que a gente conhece. Pelo que a gente conhece de Bíblia? Não. Pelas curas que realizamos? Pelas profecias que profetizamos? Não. Pelos sinais de termos expulsado demônios ou pelos anos de igreja? Não. Seremos conhecidos justamente pela prática, ou seja, uma moral pautada na ética cristã, na ética do reino de Deus. É isso que seremos muito mais conhecidos. Então, por exemplo, uma coisa importante também falando acerca do carnaval. Ver escola de samba também é contribuir para o carnaval. Ver festa, ver tudo isso, observar, é concordar com o carnaval. E quando concordamos, estamos pecando sim. E para aqueles que têm filhos pequenos, que estiverem ao meu alcance, saibam de uma coisa: nunca levem seus filhos a baile de carnaval. Sabe por quê? Porque você está convidando, eu também, nós vamos estar convidando os filhos a fazer o quê? A quando chegarem adultos dizerem: abandonei a fé. Então, é isso que temos que tomar cuidado. Seja bem-vinda, Vânia. Deus abençoe. Então, o seguinte, levando nossos filhos, quando chegarem adultos, eles vão dizer: por que eu não posso me envolver com o carnaval? Se você pai, se você mãe, meu pai e minha mãe, vocês me levavam no carnaval, que erro tem isso? Aí é falta de moral, né? Então, aí nesse sentido, precisamos estar vigilantes, precisamos ter discernimento do Espírito Santo de Deus para vivermos uma vida de santidade. Não estou dizendo que vamos ser perfeitos na presente vida, mas temos que lutar por isso. Temos que avançar nesse sentido. Temos que confiar em Deus. Amém, irmã Vânia. Alguém com mais algum comentário? Além da irmã Vânia, irmã Karen, algum comentário? Só digitar aí, irmão Jorginho. Mais algum comentário? Algum comentário a mais? Irmão Paulo César, se estiver aí, também algum comentário. Irmão Lorival, se estiver com algum comentário, pode digitar, em nome do Senhor Jesus. Que agora, depois daqui, vou estar orando, né? Vou estar intercedendo aqui, né? Em nome do Senhor Jesus. Mais algum comentário? Podem digitar aí o comentário. Macari, irmão Rodolfo, irmão Paulo César, se ainda estiver aqui, irmão Lorival. Podem digitar aqui os comentários, tá? Podem digitar aí. Algum comentário, alguma contribuição, alguma dúvida? Sim. Aqui está, irmã Karen aqui. Assistir é o mesmo que ser conivente com todo esse pecado, depravação sexual e moral que ocorre nessa data. Infelizmente, há muitos cristãos que entram na onda do nada a ver e acham normal assistir e muitas das vezes fantasiar suas crianças incentivando a participar dessa festa mundana. Exato. Se nós nos comprometemos a viver uma nova vida para Cristo, e aí quando cantamos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então isso acaba sendo uma incoerência tremenda. Aqui a irmã Karen falando, sabemos que a conversão somente o Espírito Santo pode fazer, mas cabe aos pais instruírem seus filhos no caminho certo. Correto, minha irmã. Essa é a mentalidade que temos que formar. Porque por mais que nós tenhamos tido pais que não nos ensinaram isso, o que acontece? O nosso dever é o quê?
é apregoarmos, ensinarmos isso, na oportunidade de termos os nossos filhos, ensinarmos isso a eles. É a nossa obrigação. E o resto, a gente lança a semente, e quem vai torná-la próspera, ou seja, gerar um novo nascimento, é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais algum comentário? Irmã Cláudia, Deus abençoe, seja bem-vinda aqui. Meu neto hoje me perguntou exatamente isso, o porquê não podia ir para o carnaval. Eu fui com sabedoria e expliquei para ele o porquê que não podia. Exato, porque o rei do carnaval quem é? Satanás. Satanás é o próprio rei do carnaval. A paz do Senhor, irmã Cláudia. Deus abençoe. Já estou aqui já encerrando aqui a live, né? Mas ela vai estar aí. A irmã querendo pegar desde o início, pode pegar aí depois. Então a realidade é essa. A gente tem que chegar e explicar as realidades, né? A realidade é essa. A gente deve semear para poder colher frutos e da gente ensinar desde cedo que o carnaval, quem é o rei do carnaval? É o inimigo de nossas almas, ele é o rei do carnaval, né? Ele é o rei do carnaval e como tal, a gente deve fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus. Devemos agradar ao Senhor acima de tudo. Tá bom? Vou encerrar aqui a live, vou estar orando aqui por todos para a gente estar encerrando, inclusive incluindo os enfermos. Tá bom? Vamos orar aqui nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, quero agradecer, Senhor, pela vida, ó Pai, do casal Rodolfo e Karen. Continue abençoando grandemente a vida deste casal para a Tua honra e para a Tua glória, fortalecendo-os no Senhor e na força do Seu poder. Visita também, Senhor, o casal Evânia, Senhor, e, ó Deus, Edson e toda a sua família. Faz uma grande obra, Senhor, na vida de seus filhos, na vida de seus netos, para a honra e glória do Teu santo nome. Coloco também a vida da irmã Cláudia Regina, que entrou aqui no Instagram. Coloco a vida do Miguel também, que entrou pelo Instagram. A irmã Vani também e os demais que entraram pelo Instagram. Deus os abençoe grandemente. Coloco também, Senhor, a vida do irmão Paulo César, a vida da irmã Alessandra, da Valentina e do Ezequiel. Especialmente a irmã Alessandra. Ó Deus, restaura, cura, transforma, faz uma grande obra na vida dela para a Tua glória. Abençoa também, Senhor, a vida do Jorginho, Senhor, que participou conosco. Faz uma grande obra na vida dele, na vida de seus familiares, para a Tua glória também. Visita o irmão Lorival, abençoe grandemente a vida dele, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua unção. Faz uma grande obra na vida dele. Coloco agora diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus também eu coloco a vida dos enfermos. Coloco a vida do pastor Edson, da pastora Conceição. Faz uma grande obra na vida deles para a Tua glória. Faz também, Senhor, uma grande obra na vida da irmã Giselda, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, sê Tu o Consolador, sê Tu o Restaurador, sê Tu aquele que faz uma obra perfeita na vida da irmã Giselda, Senhor. Visita também o irmão Walter, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Possibilita a ele Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Visita também em nome do Senhor Jesus Cristo a irmã Eda, Senhor. Visita também, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, o irmão Ailton, Senhor. Faz uma grande obra na vida dele para a Tua glória e na vida de todos os seus familiares, Senhor. Ó Deus, faz uma grande obra, Senhor Todo-Poderoso, para a Tua glória, Jesus. Porque Tu és santo, poderoso e maravilhoso também na vida da irmã Sônia, esposa do irmão Walter. Faz uma grande obra na vida de todas essas famílias e dos enfermos que não mencionei e outros, Senhor, que, ó Deus, participaram indiretamente dessa live. Abençoa grandemente a cada um, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Nossa próxima live será então na próxima quinta-feira, continuando a série de Romanos. E aí estaremos em Romanos 12. E aí a live será às 20 horas. Tá bom? Opa, meu amigo Júnior, seja bem-vindo, meu querido. Estou encerrando a live aqui agorinha mesmo, tá? Mas se quiser vê-la por completo, tá bom? Estará aí disponível no Instagram, tá bom? Então, eu vou estar fechando aqui. E aqui o irmão Jorge ele mandou amém. Deus seja louvado, sejam e sintam-se todos abençoados pelo Criador de tudo e de todos. Que Jesus seja o nosso único, suficiente Salvador, nosso perfeito amigo. Então,
Aí está. Nos encontramos então na quinta-feira. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E todos dizemos amém. Deus os abençoe com um excelente período de recesso a todos. Na presença de Cristo. Amém. Encerrando aqui a live no Instagram.